dia, um prazer enorme estar de novo aqui conosco, o nosso farmacêutico clínico, o Luiz Antônio Assunção. Luiz, a gente tem assim uma população que envelhece, uma extrema comunidade de pessoas que usam muito mais do que um medicamento, e eu acho que repetir, a gente ficar orientando toda vez a questão essa da interação medicamentosa, inclusive um tema que tu já trouxeste em outros encontros nossos, e eu sei que tu tens muitas lives e tem muitos encontros por aí nesse mundo da internet. Então, eu gostaria que a gente conversasse um pouco hoje sobre interação medicamentosa. Medicamentos mais comuns que as pessoas usam e que efeitos e que situações a gente tem que evitar. Muito obrigado, doutora, por mais uma oportunidade de vir aqui no seu canal e a gente falar um pouquinho sobre esse universo que tanto você quanto eu amamos falar sobre saúde, sobre os problemas, principalmente as doenças crônicas. E claro, quando a gente fala de doença crônica, a gente fala de vários medicamentos, porque a gente teve aí nos últimos anos um desenvolvimento de tratamentos onde as pessoas foram juntando medicamentos, né? Então, dentro da minha especialidade como farmacêutico clínico, com ênfase no acompanhamento farmacoterapêutico, é de suma importância falarmos sobre essa questão que você trouxe, as interações medicamentosas, né? E aí, É. antes de eu falar, tipo, o que é uma interação medicamentosa, a gente tem que lembrar que nós temos várias maneiras de causar uma interação medicamentosa. Primeiro, medicamento, alimento também pode ter uma Isso. interação, né? Medicamento vitamina, medicamento chá, medicamento Per- café, coisas que as Perfeito. pessoas às vezes não se dão conta que isso está E interagindo. isso, perfeito. Então nós temos, além da interação medicamento-medicamento, nós temos a interação medicamento-alimento e, inclusive, medicamento-doença. Tem Isso. medicamento que também pode interagir, potencializando, ou seja, piorando alguma doença, né? É comum, Luiz, por exemplo, a pessoa estar tomando um determinado antibiótico e começar a se queixar de gastrite, de dor gástrica, ou então assim, ó, o pessoal comenta sapinho, que são lesões na boca, que chega a ser, inclusive, impedir a continuidade do tratamento. Justamente. Então, nós temos esse tipo de interações também que podem acontecer, tá? E aí nós vamos então para a interação medicamento-medicamento. E o que que é isso? Olha, nada mais é que quando a associação de dois ou mais medicamentos, um atrapalha o efeito do outro. E de que maneira isso pode acontecer? Primeiro, aumentando a toxicidade. Então, eu estou tomando dois medicamentos, um está fazendo interação com o outro, provocando um aumento de toxicidade de um medicamento no nosso organismo. Outra maneira, perder a eficácia. Eu faço uso de dois ou mais medicamentos e um está sendo Anula o outro. aniquilado, um anula o outro. Depois nós temos uma outra questão que se chama alteração farmacocinética. Que é essa alteração farmacocinética da interação medicamentosa? Um medicamento diminui o pH do estômago, que consequentemente vai diminuir a absorção do outro medicamento. É Entende? complexa a coisa, hein? Que coisa Não, é incrível e bastante, linda e maravilhosa, bastante. né? É. E depois, então, tudo isso acaba modificando, né, o perfil de segurança do paciente. O paciente pode estar correndo um risco quando existe uma interação ou várias interações acontecendo.
né? No entanto, a interação, as interações medicamentosas, elas também têm uma classificação de potencial de problemas, né? Por exemplo, uma interação principal é quando a gente identifica dois medicamentos que o uso supera o benefício. Então, isso a gente chama de interação principal. Esse a gente tem que ter muita atenção com esse paciente, né? Principalmente quando existe um conhecimento por parte dos profissionais que estão tratando desse paciente. Então, eu E preciso. também o paciente informar que está tomando o medicamento, né? É os é, dois lados que tem que estar atento à situação. Hoje, sim, hoje mais do que nunca, o paciente está mais participativo e precisa Ótimo. estar. E precisa estar. Então, entender que existe ali uma interação principal aumenta o grau de atenção para esse paciente. Depois tem a interação moderada, que daí é um pouco menos os problemas que uma principal. E depois tem a interação leve, tá? É, e todas as interações medicamentosas, a gente é individualizada, todas elas. Por quê? Porque não é proibido acontecer ou existir uma interação medicamentosa. Não é proibido. Mas precisamos ter cautela. Quando existe uma interação medicamentosa, opa, vamos rever esse quadro aí. Vamos entender melhor esse paciente. Será que, se é uma interação principal, o paciente está apresentando algum sintoma dessa interação? E que muitas vezes é mal interpretado, e de repente ele entra na cascata iatrogênica por conta Sim. dos sintomas da interação não ser bem interpretado. E aí acha que é outro problema de saúde. E, na verdade, é o remédio, E na combinado com verdade aquele outro. é uma interação, né? Então, a gente precisa entender qual é a interação que o paciente está fazendo. E hoje, por exemplo, o profissional farmacêutico, principalmente o que estiver mais bem preparado, né? Os que trabalham em hospital, por exemplo, o que tem alguma especialidade, porque muitas vezes, dentro da graduação, ele não teve a oportunidade ou não se aprofundou no assunto de interação de fármacos. Então, aquele que tem um conhecimento, ele inclusive usa ferramentas na internet que nos ajudam a identificar as interações. Claro que eu já, com a minha experiência, quando eu bato o olho na lista, eu já falo, opa, aqui tem coisa, aqui nós precisamos olhar direitinho isso aqui. Mas se a gente tem ferramentas, por que não usá-las, né? Então a gente tem várias ferramentas, o drugs.com, temos várias ferramentas aí que a gente é, coloca a lista de medicamentos que o paciente usa e ele já faz todo um cruzamento das informações sobre os medicamentos, porque eu já atendi pacientes em que eu encontrei três tipos de interações principais. Então, dentro de quatro, cinco, seis, oito medicamentos, ele vai fazendo cruzando as interações. Então, um pode cruzar com vários medicamentos, ou um cruza com um, depois a outro cruza com outro, enfim. Nós temos ferramentas para nos ajudar a monitorar e uma coisa assim que a gente que é relevante é entender que nós podemos fazer a prevenção da interação. Então, quando o paciente faz uso de uma lista de medicamentos,
a gente já faz uma análise para ver se ali tem algum tipo de interação, principalmente medicamento, medicamento. Depois nós podemos ir para medicamento, alimento, medicamento, bebida, né? Inclusive bebida alcoólica. É, Depois disso, quando vai fazer uma inclusão de novo medicamento, a gente precisa rever novamente. Ó, ok, mas você já toma esses, quando associa mais um outro medicamento, aí a gente tem uma interação medicamentosa. E aí a gente Escuta, Lu, precisa entender. isso é uma coisa extremamente importante que tu estás falando, por conta de que também a gente está lidando com uma população que envelhece. Então, assim, ó, à medida que vão sendo descobertos mais medicamentos, também nós vamos tendo uma população que, à medida que a gente vai podendo ficar mais velho, nós também estamos podendo ficar mais velho, porque a gente tem esses recursos, porque temos remédio agora para tais e tais e tais situações que nos levavam mais cedo antes. E a questão Mas desse nosso canal, por exemplo, essa tua apresentação, essa tua participação, essa toda tem uma proposta que é assim, ó, alertar as pessoas da responsabilidade delas no seu próprio cuidado. Nos vídeos anteriores, a gente esteve conversando sobre câncer e questões inflamatórias, e tendo a sim, ver com o estilo de vida da pessoa, com a comida, com o estresse. E agora tu está falando, 3 vezes eu já vi a coisa de tu falar da parte de prevenção, né? Então, assim, ó, no conhecimento a gente trabalha a questão de prevenir. prevenir, justamente. Então, a interação medicamentosa, ela é previsível. A gente consegue prevenir. Então, igual eu estou falando para você, o paciente já faz uso de uma lista de medicamentos. Eu já entendi que naquela lista de medicamentos não tem interação medicamentosa. Ok. Mas, se esse paciente recebe uma outra prescrição, mais um fármaco, aí nós precisamos rever de novo a lista. Aí a gente inclui o medicamento prescrito e olha, e agora? Opa, agora aconteceu uma interação. Então vamos ver qual é o grau dessa interação, qual é a relevância dessa interação para esse paciente, né? Então, Isso não significa que sejam medicamentos especiais, mais complicados, não, medicamentos para situações mais graves. Pode ser, por exemplo, um antihipertensivo e um anti-inflamatório. Pode ser um antihipertensivo e um medicamento para gastrite, perfeito. Uma vitamina, uma vitamina, um suplemento, suplemento, que o pessoal não, né? não considera, acha que é bobagem. Nem Um conta para o médico antiácido, que está tomando. um simples antiácido, uma Isso simples mesmo. hidróxido de magnésio, ou, né, pode atrapalhar pode causar uma interação medicamentosa. E é muito comum esse pessoal, por canseira, por estresse, por falta de repouso apropriado, andar tomando energético. E eu até outro dia, e uma pessoa veio para mim no grupo com a história de o meu coração vai sair pela boca. E assim, ó, e o que que eu tô aí, eu só tomo energético, que é para mim me animar. Um energético é uma garrafinha que, digamos assim, é uns 20 copos de café, Isso. né? É uma coisa assim que, na verdade, tudo isso está na questão da informação. Tudo faz sentido, É. né? E a questão, por exemplo, assim, ó, dos remédios mais comuns, por exemplo, a gente vê que não necessariamente signifique gravidade ou a idade, mas uma pessoa pode estar precisando de 5, 6, 7 medicamentos. Essa questão da observância do horário, essa questão da observância da alimentação, essa questão da questão de, por exemplo, assim, ó, quanto tempo de remédio vencido? Ah, já está vencido, eu posso tomar? Nós vamos falar sobre isso no segundo tempo. Tá certo. Muito bem. E por enquanto, muito obrigada, então. Muito Ok? obrigado. Até porque tem muitas perguntas ainda. Já te Voltamos. vejo de novo. Um beijo, querido. Obrigado.